Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, mais uma questão sobre aplicações das leis de Newton usando blocos. Vamos lá para a nossa lousa digital. No sistema da figura abaixo, os blocos A, B e C têm massas respectivamente iguais a 5 kg, 3 kg e 2 kg. O bloco B está sobre um plano horizontal perfeitamente liso. Os fios, as polias e a mola são ideais. Adote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Determine em milímetros a deformação da mola, sabendo que sua constante elástica é de 1 vezes 10 a terceira newtons por metro. Muito bem. Pessoal, aquela história que eu tenho falado nas últimas aulas. Ele quer a deformação da mola. Muito bem. Deu a constante elástica. Pela lei de Hooke, força elástica K delta X. Você já tem K, quer a deformação, delta X, precisa da força elástica. Então, preciso encontrar a força elástica. Agora veja, preste atenção. Ele não quer saber qual é a aceleração do sistema. Aí eu te pergunto, será que para encontrar essa força elástica, eu tenho que primeiro achar a aceleração? A resposta é não. Dá para você achar, sim, a força elástica sem precisar achar a aceleração. Vou insistir nisso. Vamos lá para a nossa lousa digital. Muito bem. Então, as massas dos corpos, vou destacar para você: A 5 kg, B 3 kg, C 2 kg. Muito bem, nada de força de atrito, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui está a constante elástica da mola, ele quer a deformação em milímetros. Muito bem, para isso, pessoal, o que eu preciso para achar a deformação conhecida, a constante elástica da mola? Eu preciso da força elástica, que é a força aqui, ó, que o corpo C está recebendo. Olha só, preste atenção, a força elástica é a força entre B e C. Eu posso encontrar a força elástica tanto no corpo B como no corpo C. O detalhe é que no corpo B vai envolver também a tração entre A e B. Então eu prefiro no corpo C, certo? Então qual é a jogada? É aquela história. Veja só, se eu considerar os corpos A, B e C como se fossem um corpo só, qual é a vantagem disso? Eu ignoro as forças entre eles. Se eu considero A, B e C como um corpo só, vamos lá, você vai falar de qualquer força que não seja nem entre A e B, nem entre B e C. Então vamos juntos. Peso de A, sim, porque é exercido pela Terra. Peso de A. Peso de B, sim, porque é exercido pela Terra. Normal de B, exercido pelo apoio. Perpendicular ao apoio. E peso de C, exercido pela Terra. E a força elástica? A força elástica é a força entre B e C, ó, tá ligado no fio entre B e C. Como eu estou considerando A, B e C como um corpo só, não preciso falar dela. A mesma coisa com a atração entre A e B. Então são apenas essas quatro forças se eu considerar, aqui por favor, A, B e C como um corpo só. Como o corpo B nem sobe nem desce, ele está em equilíbrio na vertical, a normal de B equilibra o peso de B. Logo, para os três corpos como um só, a briga é entre o peso de A e o peso de C. Veja aqui, compara. O peso de A, M vezes G, 5 vezes 10, 50 newtons. E o peso de C, 2 vezes 10, 20 newtons. O peso de A é maior do que o peso de C. Isso quer dizer que o movimento acelerado é no sentido anti-horário. Eu prefiro falar anti-horário porque aí você entende que vale tanto para A, B e C. Porque se eu digo que é no sentido de descida, isso só vale para A. Se eu digo que é no sentido de subida, só vale para C. Se eu digo que é para a esquerda, só vale para B. Mas se eu digo que é no sentido anti-horário, eu acho que você percebe que vale para todo mundo, certo? Por que o sentido é anti-horário do movimento acelerado? Porque a briga entre o peso de A e o peso de C, o peso de A é maior do que o peso de C, certo? Então, para os três corpos juntos, a força resultante é o peso de A menos o peso de C, porque o peso de A é a favor do movimento acelerado e o peso de C é contra esse movimento. Então a resultante de vetores de sentidos opostos fica o maior menos o menor. Então a força resultante para A, B e C juntos, certo? É peso de A menos peso de C. Quanto é o peso de A? 50 newtons. Quanto é o peso de C? 20 newtons. Logo a força resultante para A, B e C juntos, 30 newtons. E quem é a massa?
Aí é só somar todas as massas. Olha aqui, A, B e C juntos. Massa, 5 mais 3, 8 mais 2, 10 quilogramas. Então, se eu considero A, B e C juntos, a força resultante é 30 newtons e a massa é 10 quilogramas, certo? Agora, se eu isolar C, só o corpo C, para C, dá uma olhada, para esse corpo C, e por quê? Porque nele tem a força elástica. Eu tenho para cima a força elástica que eu quero e para baixo o peso de C, certo? Agora eu estou isolando C. Quem ganha? A força elástica. E por quê, pessoal? Porque o movimento acelerado, quando eu disse que era anti-horário, para o corpo C é de subida. Então, a força elástica é a favor do movimento acelerado, o peso de C é contra, portanto, a força elástica é maior. Logo, a força resultante para o corpo C, e aí para não confundir com essa aqui, eu vou chamar de força resultante linha, é a força elástica que eu quero menos o peso de C. Então, a força resultante linha é a força elástica que eu quero menos o peso de C. Quanto é o peso de C? Vamos lá em cima. A massa de C é 2. O peso de C vale 20 newtons, certo? Mas a força resultante, força elástica menos 20. E a massa? A massa é só de C. A massa vale, para não confundir com esse M aqui, vou chamar de M', 2 kg, certo? Então agora eu quero que você compare essa situação, que são os três corpos juntos, A, B e C, com essa situação que é só o corpo C. O que é que tem em comum? A, B e C e só C. O que é que tem em comum? Você se lembra? Aqui, ó. A aceleração é uma só. Os corpos se movimentam com a mesma aceleração. Então, se eu isolar A, B, C, se eu considerar B e C juntos, A e B juntos, A, B e C juntos, a aceleração é a mesma. Então, se eu comparar a situação em que eu considero A, B e C com a situação que eu considero C, a aceleração é a mesma. E daí? Vamos para a segunda lei de Newton. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá. Segunda lei de Newton. O que é que essa segunda lei garante? Que o módulo da força resultante é a massa vezes a aceleração. Só que quando eu comparar essas duas situações, quais? A, B e C e só C, a aceleração é constante. Isso faz então com que a força resultante seja diretamente proporcional à massa, certo? Pessoal, como eu estou explicando, eu estou anotando e tudo mais, mas se você já entende isso, você já cai na regra de 3 direto e resolve muito mais rápido, certo? Muito bem, então vai, é uma regra de 3 entre a força resultante e a massa. Então vamos fazer isso juntos. Numa coluna, a força resultante em newtons, na outra a massa em quilogramas. Vamos lá, para A, B e C juntos. Quem que é a força resultante para A, B e C juntos? A força resultante está aqui, vou destacar. A força resultante, 30 newtons. E a massa, 10 quilogramas. Volta lá. Força resultante, 30, já está em newton aqui. A massa, 10 quilogramas. Agora, só para o corpo C, quem que é a força resultante? Força elástica, menos 20. Força elástica, menos 20. E quem é a massa? 2 quilogramas. Como é uma regra de 3 diretamente proporcional, eu posso multiplicar assim. Como é que vai ficar? 10 vezes, atenção, 10 vezes força elástica menos 20, igual a 2 vezes 30. 30, olha só, dividido por 10, 3, aqui também dividido por 10 dá 1. E aí ficamos com força elástica menos 20, igual a 2 vezes 3, 6, certo? Então, força elástica, menos 20 para o outro lado, 20 com 6, 26 newtons. E por que o seu interesse na força elástica? Porque agora, se você conhece a força elástica pela lei de Hooke, força elástica é K vezes ΔX. A força elástica de 26 newtons e a constante elástica, devagarzinho, lá para cima. A constante elástica, 1 vezes 10 a terceira newtons por metro. Então desce, devagar, 1 vezes 10 a terceira ΔX. Com a força em newton e a constante elástica em newton por metro, eu vou encontrar ΔX em metro, certo? ΔX, 26, esse 10 a terceira vem para cá como 10 a menos 3. De novo, newton a força elástica, a constante elástica em newtons por metro, a deformação fica em metro, mas a questão que é em milímetro. E 10 a menos 3 quer dizer mili. Com metro, então, ΔX
26 aqui, ó, milímetro. 26 milímetros é a deformação da mola. Vamos marcar o gabarito? Deformação da mola, 26 milímetros. 26, gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola, tá aí. O que é o mais importante como exercício para você? Você perceber que não precisa mais ficar refém do encontro da aceleração, porque ele não pediu aceleração e dessa maneira você pode resolver com segurança e praticar para valer a física. Você perceber que como aceleração, quando você compara quaisquer combinações envolvendo os corpos, essa aceleração é a mesma. Então, vai existir uma proporcionalidade direta entre a força resultante e a massa. É isso. Ok? Combinado? Muito bem. Vou ficando por aqui. Deixo aquele forte abraço, um desejo de um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.